Do que você precisa se autocurar nessa vida? Hoje a gente vai falar do livro Diário de Autocura da Doença Saúde Consciencial, da Bárbara Seotto. E você vai ter muitas informações para evitar doenças e para se curar do que você deseja. Olá pessoal, meu nome é Leonardo Rodrigues e a gente vai continuar batendo um papo sobre o livro Diário de Autocura da Doença Saúde Consciencial. Vamos contextualizar esse livro, né? O livro é da Bárbara Seotto. A Bárbara Seotto era minha dupla à época e ela resolveu escrever o livro porque surgiu uma doença. E o livro é um relato das experiências dela e de como ela foi superando e reciclando as questões que foram surgindo para ela superar, para ela se curar de N questões. Então ela surgiu um câncer e em cima desse câncer ela mudou a vida dela inteira. E o interessante disso é que, em geral, a gente deixa pegar para a gente conseguir mudar, né? A gente começa a se enrolar, fica numa zona de conforto e só quando vem a crise a gente começa a se movimentar e mudar a nossa vida e buscar evoluir, se melhorar, se curar. E isso também aconteceu com a Bárbara. O que aconteceu? Ela descobriu um câncer de uma hora para outra, era extremamente saudável, fazia exercício físico, se alimentava super bem e de uma hora para outra descobriu um câncer. E a primeira pergunta dela, uma das primeiras perguntas foi: por que eu descobri um câncer, desenvolvi um câncer fazendo tantas ações de saúde? Ela não fumava, ela não se drogava, ela não bebia, ela fazia atividade física, saía em capa de revista, né? Era professora de yoga. Então, assim, com N posições e tudo mais. Por que desenvolver esse câncer? Essa foi a primeira pergunta dela. E aí surge a conscienciologia. E ela investe na conscienciologia, ela já tinha conhecido há um tempo atrás, mas ela, com a doença, né, com a crise, ela decide investir em se auto-pesquisar. E o livro é exatamente o fruto dessa auto-pesquisa. Nesse livro, fica muito claro a importância das reconciliações, do trabalho energético, de N outros contextos que eu vou abordar um pouquinho aqui. O interessante para aprender bastante sobre o livro e captar tudo que ela deixou anotado é você comprar o livro e ler esse livro, tá certo? Mas vamos nós. Eu vou começar lendo um pedacinho da introdução do livro, tá certo? Ele diz assim, ó: comecei a redigir a minha história pessoal, a minha história, no final do ano de 2007, para fins de autoestudo, ocasião da descoberta de um câncer considerado incurável, iniciado no rim esquerdo. Na época, a notícia significava carregar imenso fardo pesado, o qual tornou-se mais leve e desafiador quando passei a enxergar a situação sendo o ponto de partida para a autopesquisa, reciclagem íntima e renovação existencial promovida nesses 36 meses, mudando positivamente e para sempre a minha condição consciencial. Então, pessoal, a primeira coisa que ela chama atenção no livro é que a gente não deve ficar procrastinando, a gente não deve ficar na zona de conforto. E ela foi surpreendida pela doença. A doença chamou a atenção dela para algo que não estava funcionando na vida. E normalmente, a doença, e ela relata isso no livro, não é uma punição. A doença nada mais é que um sinalizador de que algo não vai bem. Algo a gente não deu atenção. A gente foi deixando acumular e em algum momento estoura a doença. Né? E quando vem a doença, ela também relata no livro que a gente tem duas opções. Né? Ficar reclamando, revoltado, brigando, ou utilizar ela como um trampolim evolutivo. E aí sim, a gente acelerar o nosso processo de amadurecimento. A gente não precisa da doença para a gente poder evoluir. A gente pode evoluir sem a doença. Só que a gente tem uma tendência a se acomodar, a se estagnar na zona de conforto. E evolução é fluxo. É a gente ir adiante, ir para frente. E para a gente não ficar estagnado, surgem as crises que a gente mesmo gera. Né? Então, nossas crises, as doenças, a Bárbara explica muito bem isso no livro, são geradas porque a gente pensa torto do outro, a gente pensa torto da gente, a gente tem um monte de traços fardos ou imaturidades, a gente pode ter ações anticosmoéticas, ou seja, que não são éticas, não são sadias, não são saudáveis, e isso tudo vai fazendo com que a gente se desequilibre. Então, um exemplo para ficar mais claro. Pensa o seguinte, imagina uma pessoa que fica
pensando contra si, não faço nada direito, nada funciona para mim, né? Se coloca ali como um zero à esquerda. E a pessoa fica dias e dias, anos, se achando menos, se comparando aos outros. O que vai acontecer com isso? Isso vai drenando, roubando, prejudicando a energia, o corpo energético e o funcionamento do corpo físico. O corpo emocional já está em desequilíbrio, porque a pessoa já se desqualifica. E tem o corpo mental, que são os pensamentos de desqualificação, de menos-valia. Então, esse conjunto da obra durante um período, imagina uma pessoa fazendo isso durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 15 anos se desqualificando. Isso naturalmente vai desequilibrar os corpos, os corpos de manifestação, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. No caso da Bárbara, ela começou a pesquisar o que tinha acontecido com ela para desenvolver a doença. E aí ela chegou a várias conclusões, e eu vou falar algumas. Não vou falar todas para você ler o livro e você ver o quanto vai ajudar você a desenvolver essa habilidade, essa lucidez de ficar atento a vários detalhes, várias ações, vários comportamentos, vários pensamentos que podem levar a gente a desenvolver doenças. Mas um ponto que ela chama a atenção é o trabalho energético, né? Então, assim, a gente vive num mundo que é energia e o resto que não é energia somos nós, as consciências. Trocamos energia o tempo inteiro. Estando conscientes para esse fato ou estando inconscientes para esse fato. A questão é que entrou no ambiente, trocou energia. Está no ambiente que está pesado e as pessoas falam está pesado, está carregado, vai trocar energia com aquele ambiente. Consciente ou inconsciente? Claro que você pode se blindar se você entende de energia. Você pode trabalhar as energias. Você pode limpar os ambientes. Você pode se defender energeticamente. Na época, antes da Bárbara aprofundar o conteúdo sobre a Conscienciologia, ela não conhecia muitas técnicas. Ela não conhecia mais profundamente os trabalhos de energia. E aí, quando vem a doença, ela é surpreendida e nos primeiros estudos dela, na primeira pesquisa, ela já vê que ela precisa trabalhar energia. E ela chega à conclusão que esse foi um dos fatores que gerou a doença dela, o câncer. Por quê? Porque ela ia encontrando as pessoas, se intoxicava, não fazia uma desassimilação. Ela escreve um capítulo que é Binômio Assim Diz Assim, em que ela fala da importância da desassimilação, o quanto que a gente assimila no dia a dia, e ela faz uma listagem, várias listagens, mostrando nesse capítulo 20 itens, 20 situações ou contextos que a gente acaba assimilando e se compromete na desassimilação. E depois, no mesmo capítulo, ela dá 9 técnicas, dá mais de 9 técnicas ou dicas para que a gente possa ficar atento e evitar a ficar assimilado. Porque o problema de ficar assimilado é que a gente está intoxicado. E imagina você intoxicado durante um período. A tendência é que essa intoxicação possa gerar uma doença. Insônias, comprometimentos, N outras patologias, né? Então, assim, o trabalho energético, ele vai evitar não só doenças crônicas, como também mini doenças, dores de cabeça, insônias, enjoos, ansiedades. Tem muita gente que tem ansiedade porque está assimilado, né? Então, não é só uma questão física, é uma questão da presença de consciências extrafísicas, né? A gente chama de consciex, e que ficam na nossa psicosfera, no nosso campo de energia. E aí acabam onerando a pessoa. Cada um vai responder isso de uma forma. Algumas pessoas ficam mais aceleradas, mais agitadas, mais ansiosas. E isso vai comprometendo o equilíbrio, a homeostase desses veículos, né? Que a gente chama de holossoma, né? Do conjunto de veículos, né? O holossoma são os 4 veículos de manifestação: o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Então, o trabalho de energia foi um ponto importante. A Bárbara investiu muito nesse trabalho de energia. E, naturalmente, não só pelo trabalho, mas também pela intenção, pela oportunidade que ela teve, né? Na verdade, foi uma moratória existencial, a gente chama de Morex, esse ganho que ela teve de tempo entre descobrir a doença e dessomar, para que ela pudesse deixar o livro, para que ela pudesse ajudar outras pessoas a evitarem de cometer os mesmos erros que ela cometeu. E ela deixa isso escrito no livro, né? Ela deixa bem claro que o livro é um convite à reciclagem, à autopesquisa e para as pessoas não cometerem os erros que ela cometeu, ficarem atentos às suas realidades para poder conseguir manter uma saúde mais equilibrada, né? Se manterem mais saudáveis, mais homeostáticos, mais sadios. Outro ponto importante que ela traz no livro
e que ela chama muita atenção são as questões das reciclagens intraconscienciais, né? Ela tem um capítulo no livro que é a reciclagem intraconsciencial e que ela chama atenção para a importância de não ficar estagnado na vida. Se a gente não faz reciclagem, ou seja, vamos dizer assim, ó, passou um ano, passaram 2 anos e você não mudou nada, fique muito preocupado, não no sentido de ficar estressado, mas que seja um ponto importante, um sinalizador para que você possa se movimentar. É importante que de tempos em tempos a gente faça nossos balanços evolutivos, balanços existenciais. Ela cita isso no livro também. Para quê? Para que a gente fique atento, atenta, se a gente está realmente andando no processo evolutivo, se a gente está subindo a escada desse processo evolutivo ou se a gente está parado, perdendo tempo, perdendo oportunidade. Então, a crise que surgiu para ela sinalizou ou fez com que ela estimulasse ela a reciclar. Então, a autopesquisa naturalmente vai levar a pessoa a reciclar. Ela vai ver onde não funciona, o que é que gerou, no caso da Bárbara, a doença, e o que é que ela pode fazer para minimizar, para superar, para reciclar, para superar o traço, né, o problema que aconteceu. Então, ela começa a pesquisar. Então, a reciclagem íntima é fundamental para quem quer ter mais saúde, para quem quer se autocurar. E ela deixa no livro muito claro também que a autocura não é uma autocura, são muitas autocuras que nós precisamos para que a gente possa chegar à saúde consciencial. Então, é importante a gente ter em mente que é interessante a gente estar sempre indo além, sempre olhando aonde a gente pode melhorar. Logicamente, sem tensão, sem estresse, sem desgaste, sem autocobranças excessivas. Outro ponto importante que a Bárbara traz no livro é a questão da reconciliação. E é muito, muito rico no livro isso, apesar de eu ser suspeito de falar isso, mas é rico por quê? Porque eu acompanhei de perto e como ela descreve a importância de reconciliar. Não vou falar todos os detalhes do livro, né, desse capítulo, mas o que é importante chamar a atenção? Imagina uma pessoa que está guardando uma mágoa, que está ressentida com alguém, seja a mãe, seja o pai, seja o irmão, seja um ex, seja quem for. Isso tende a gerar o quê? As energias fluem tranquilamente? Ou às vezes as energias não estão fluindo adequadamente, estão bloqueando as energias, está bloqueando, as emoções estão ficando bloqueadas, porque tem a mágoa, tem estagnação, tem bloqueio. Então, o que é importante? Ficar atento a isso. No caso da Bárbara, tinha um histórico na relação com o pai mal parado, né? Então, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, ela cita no livro, né, que essa relação estava muito ruim. Ela evitava encontrar esse pai morava no Espírito Santo, né, em Vitória, e a relação não estava bem parada. Então, assim, um ponto importante para quem quer melhorar a saúde, para quem quer se autocurar, é investir em se reconciliar. Poxa, mas como é que eu vou me reconciliar? O outro não quer se reconciliar comigo. Não tem problema, você é que não pode sentir mágoa, revolta, raiva, ódio, seja o que for da outra pessoa. Ah, mas o outro errou comigo. Ok, a gente também errou com um monte de gente. Então, assim, estamos no processo de amadurecimento. Se a outra pessoa fosse tão madura assim, talvez não errasse com você. Mas a gente também erra. Então, a gente precisa compreender que nesse processo de amadurecimento, acertamos e erramos. E a Bárbara deixa isso muito claro no livro. E um dos pontos importantes que essa crise, que a doença, que o câncer suscitou, além do trabalho de energia, foi ela identificar que a reconciliação era um ponto que estava também comprometendo a saúde dela. E aí, o que ela faz? Ela vai encontrar esse pai, né? N contextos surgem, N situações dele vir no Rio, e a última dela ir no Espírito Santo e reconciliar não só com ele, mas com toda a família, rever, trocar, mudar a imagem que tinha de estar mal parado, que não está legal e tudo mais. E esse é um ponto super rico do livro. Ela conta como foi nos bastidores, as dificuldades, a insegurança de procurar, de começar essa reconciliação, e no final ela conta a história toda, ela consegue fazer essa reconciliação e ela tira um peso, ela tira um nó. E esse nó energético, esses bloqueios emocionais e energéticos, também contribuíram, segundo ela, para a doença que ela desenvolveu. Outro ponto importante, além da reconciliação, além das reciclagens, além do trabalho energético, é que a gente precisa ficar atento, muito atento, às questões de cosmoética. Então, ela traz isso no livro também,
ela descreve muito bem sobre como a gente ter falhas de cosmoética prejudicam a gente. Tem a máxima da Conscienciologia que fala, se não presta, não presta mesmo, né? Então, assim, se é ruim, se é negativo, se não é ético, se não é cosmoético, a tendência é que isso vai gerar problema ali na frente, né? É a questão da relação de causa e efeito. Se eu já sei que eu estou plantando algo, que eu vou colher ali e que vai ser, às vezes, um veneno, é melhor não plantar essa experiência, é melhor não plantar esse comportamento, é melhor não plantar esse pensamento, é melhor não plantar determinadas emoções que são imaturas, patológicas, negativas e que tendem, com o tempo, se a gente não recicla, se a gente não revê, tendem a gerar N comprometimentos na nossa vida. Então, um ponto importante é a gente dar atenção, e é o que a Bárbara traz no livro, para N reciclagens, N olhares novos que a gente precisa ter. E essa referência de se está tudo muito igual, tudo muito a mesma coisa, tudo muito parado, significa que a gente não está andando evolutivamente, e a gente precisa ficar atento a isso. Eu vou ler uma passagem aqui do livro, e que é importante, e que ela fala sobre as questões de fuga de si. Né? A Bárbara tinha uma questão de ser workaholic, ela descreve isso muito bem no livro, e esse workaholic, ela deixa bem claro que ela utilizou como uma fuga. Claro que na época ela não sabia que ela estava fazendo isso. Ela achava que era importante trabalhar, só que o que acontece? O trabalho é legal e é importante? Mas se a gente investe todas as fichas em uma área, ou predominantemente em uma área, ou duas apenas da nossa vida, e a gente tem muitas áreas na vida, isso mostra que pode estar tendo uma fuga de outras áreas. E ela identifica isso, né? Ela vê que o trabalho servia como um amortecedor, como um anestesiador, vou chamar assim, de olhar para dores, para questões que estavam mal paradas em outras áreas da vida. E o workaholic funcionou, o workaholism, né? Essa questão de trabalhar sem parar ou trabalhar muitas horas, foi também um fator que onerou, que prejudicou ela para que a doença pudesse surgir. Então, o livro é muito rico, cheio de informações, de técnicas, para que cada um possa olhar para esse livro, ler e identificar o seu caso onde precisa melhorar. Então, assim, podemos evitar muitas doenças. E no livro fica muito claro isso, o quanto a gente pode evitar milhares de percalços, dificuldades, crises que a gente pode deixar de lado e não precisa viver ela. Doenças que a gente pode deixar de lado, né? Mas eu vou ler um trecho que deixa bem claro essa questão relacionada à doença e tudo mais. Quando a doença surge, o desejado é nos curarmos rapidamente. Contudo, é importante também utilizarmos o processo doentio para aprender, refletir, nos tornarmos lúcidos do porquê de estarmos doentes. Ou seja, podemos assumir postura de vitimização e ficar reclamando, revoltados, deprimidos, aguardando passivamente pela ajuda. Ou podemos assumir a autorresponsabilidade de investir na autocura, enxergando a doença como oportunidade de aprendizado, de autoconhecimento, de crescimento e mudança de patamar evolutivo. O que nos impede, leitor, de buscarmos aprender o que cada crise pode nos ensinar? Então, ela deixa bem claro isso no livro, isso é um trecho do livro que eu acabei de ler, em que ela coloca a importância da gente, em vez de ficar brigando, revoltado porque ficou uma crise, no caso aí eu estou dando um exemplo da doença, que é o caso dela, do livro, mas tem muitas outras revoltas, que às vezes não é doença, que a gente está brigando com questões da vida, revoltados ou indignados, seja a situação do planeta, do país, ou de alguém, ou uma briga com alguém, uma questão no trabalho, e a gente fica nutrindo emoções negativas. E isso é muito ruim. Então, assim, não precisamos da crise. Mas, se a crise surgiu, seja uma doença ou não, a gente pode aprender com ela. Então, esse parágrafo deixa muito claro que é mais lúcido, é mais mental somático, demonstra inteligência evolutiva a gente observar por que eu desenvolvi determinada crise. Por que surgiu essa crise? Como que eu desenvolvi a doença? Por que eu atraí uma pessoa que me prejudicou? Por que eu não observei antes? Ou por que eu não desenvolvi antes a capacidade de perceber as energias para que eu pudesse ler a energia do outro, não só para me proteger, mas também para assistir o outro, né? E evitasse a crise. Então, a gente tende a culpar o outro. Mas quando eu culpo o outro,
eu tiro a oportunidade de eu resolver o cenário a princípio. Porque se a culpa é do outro e eu sou melhor, se o outro vier me pedir a desculpa, eu estou refém desse outro. Então é melhor assumir a responsabilidade pelos erros, por ter atraído aquela pessoa, aquela situação ou aquela doença, e a gente usar o mental soma, usar a racionalidade para analisar, para fazer a nossa autopesquisa e ver aonde a gente precisa se autocurar. O livro, nesse sentido, tem muitas dicas de muitas ideias e muitas técnicas para que a pessoa possa investir na sua autocura. Uma técnica, por exemplo, que a Bárbara cita no livro, que é uma técnica muito rica, muito legal e que eu procuro utilizar bastante, é a técnica de autoenfrentamento do mal-estar. O que é essa técnica? Ela explica muito bem no livro, que é a seguinte: toda vez que a gente ficar incomodado com qualquer coisa, por menor que seja, grau 1 de incômodo ou grau 10 de incômodo, aí já é um incômodo grande, a gente deveria parar, se não der para parar na hora, né, porque você está na rua, está fazendo alguma coisa, está no trabalho, o que seja, mas a gente deveria anotar aquele incômodo, o contexto daquele incômodo, e depois a gente refletir sobre ele. Então, assim, incomodou, tem algo para melhorar, tem algo para superar, tem algo que a gente pode se autocurar para melhorar a nossa saúde. Então, assim, tem muitos fatores importantes que a gente pode prestar atenção para evitar sofrer ali na frente. Então, a técnica de autoenfrentamento do mal-estar é uma técnica importante que ela descreve e que a gente pode utilizar para ver onde dói e como que a gente vai tratar a gente mesmo. E um ponto que ela chama atenção é que só existe autocura. Então, assim, ninguém pode chegar e curar você, efetivamente, né? Então, assim, uma pessoa pode ajudar a gente, por exemplo, a pessoa foi no médico, foi no profissional de saúde e se curou de algo que queria. Ok, se a pessoa não mudar a postura, o pensamento e tudo mais, aquela patologia volta novamente. Ou um desequilíbrio parecido, com a mesma origem, a mesma raiz do problema, tende a voltar. Então, assim, no livro tem uma sequência de pesquisas, de perguntas, que eu fiz para o professor Valdo. Depois que a Bárbara dessomou, descartou o corpo físico, né, morreu intrafisicamente, vamos dizer assim, o corpo físico, eu encontrei algumas perguntas, ela era jornalista também, eu encontrei algumas perguntas que ela queria fazer para o professor Valdo. E aí eu peguei as perguntas, agreguei outras perguntas, e essas perguntas são 33 perguntas que estão no final do livro, que é uma entrevista com o professor Valdo sobre autocura e saúde consciencial. E nessas perguntas, o professor Valdo contou uma história interessante. Eu perguntei para ele, né, ele falou assim, pensa o seguinte, uma pessoa vai no médico porque quebrou o dedão. E aí o médico vai lá, cura o dedão da pessoa, a pessoa melhora. Passou 2 semanas, a pessoa volta com outro dedo quebrado. E aí o médico vai lá, cura o dedo da pessoa, né? Conserta lá, beleza, ficou um tempo, voltou ao normal. Passou um mês, a pessoa volta de novo com outro dedo quebrado. Então, o problema da autocura aí, às vezes a pessoa está nervosa, está socando a parede, está chutando a parede porque aconteceu alguma coisa. O médico vai tratar a superfície do problema. O profissional de saúde vai tratar a superfície do problema. A raiz desses problemas, só a própria pessoa pode se curar. Ou seja, não podemos terceirizar as nossas questões. Eu não posso chegar e dar um valor para alguém, resolve minha timidez para mim, resolve isso aqui para mim, enquanto eu vou ficar curtindo de férias nessa vida. A gente veio aqui evoluir. Férias é ótimo? Excesso de férias pode significar estagnação evolutiva. Então, assim, vamos prestar atenção nas oportunidades e o quanto que a gente pode aprender, crescer, amadurecer nessa vida. Isso vai evitando um monte de percalços, um monte de doenças, um monte de angústias, um monte de sofrimento. E isso tudo é o que fala o livro Diário de Autocura da Doença Saúde Consciencial, da Bárbara Silva. A Bárbara, ela enfrentou a doença com muito exemplarismo, né? Então, assim, eu estava bem próximo, né? E eu observei de perto o quanto ela não reclamava, ela não ficava se queixando do cenário dela. É um cenário que exigiu, que ela descreve como foi todo o início, né, no livro, e o que ela fez para não ficar sofrendo e sendo um mau exemplo para as pessoas. Então, ela passou a ser uma referência não só para o grupo familiar, que todo mundo ficou sensibilizado, mas ela passou a assistir esse grupo familiar. E um ponto importante que ela chama muita atenção no livro, e descreve no livro, para a gente dar atenção, é a assistência. Então, a assistência ou a capacidade de ajudar o outro de forma esclarecedora, fazendo tares, esclarecendo o outro,
ajudando o outro a amadurecer e se tornar autônomo, é um ponto importante para a gente se reequilibrar. Muitos de nós, a gente fica preso a situações pessoais, ao umbigão, vamos dizer assim, né? O nosso ego, e às vezes para a gente se resolver algo, ou para a gente se autocurar de alguma coisa, a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa olhar para fazer assistência. E isso a Bárbara descreve bem no livro, e ela foi exemplar nesse contexto. Então, diante da doença, ela não se queixava, porque ficar se queixando, ficar reclamando, né? É desequilibrar o corpo físico, é intoxicar esse corpo emocional, energético e mental, e, vamos dizer assim, piorar o quadro, piorar mais ainda a doença. Então, esse é um cenário, eu estou fazendo um geral aqui do livro, para que você possa ver quantas oportunidades da gente enriquecer a nossa mentalidade, o nosso olhar, da gente enxergar como a gente pode evitar N problemas e como a gente pode usar essa vida também para amadurecer o mais rápido possível. Nesse sentido, eu vou ler mais um trecho do livro para que a gente possa ir se encaminhando para terminar essa parte. Ela vai falar aqui da autocura, tá certo? Está no capítulo 15, é um capítulo que chama Autocura Consciencial. Então, na página 148, ela descreve o seguinte: a autocura é responsabilidade pessoal e ninguém pode conquistá-la em nosso lugar. Precisamos investir nessa limpeza íntima, nos autoconscientizando das emoções, dos pensamentos e comportamentos prejudiciais existentes, compreendendo que ao reprimi-los, guardando-os e fingindo não existirem, podemos adoecer. O velado é ruim, pois revela conflito íntimo. A saúde consciencial é consequência das muitas autocuras necessárias de serem realizadas no processo evolutivo. Então, ela chama atenção para a gente de ficou escondido, né? Fingiu que está tudo bem, no fundo, pode ser o caminho para criar um problema ali na frente, uma crise, doença ou não. Então, quanto mais a gente trabalhar a autenticidade, a gente for autêntico, e ser autêntico não quer dizer atropelar o outro, falar a verdade, doa quem doer, não é bem assim. É dosar a informação. Fazer assistência é você passar a informação que o outro aguenta, sem atropelar o outro, sem colocar o outro no buraco. E isso tudo ela descreve no livro, para que a gente possa ficar atento a esses detalhes assistenciais. E para finalizar, o último capítulo que ela escreve no livro, é um capítulo 16, é Preparação para a Dessoma. E eu vou falar um pouquinho desse relato da preparação para a Dessoma, porque é um relato que mostra quanto ela foi, vamos dizer assim, ela preparou, ela se organizou, ela calçou a partida dela dessa dimensão intrafísica para a dimensão extrafísica. Então, nesse capítulo 16, o que ela fez? Uns dias antes de dessomar, ela chamou um oficial e ela fez eu escrevi tudo que ela queria que fosse feito, ela assinou, né, e ficou registrado. E eu fiquei com essa carta, que era para entregar para a família. Várias outras coisas foram registradas pelo oficial, não vou entrar em detalhes, mas assim, ela cita 5 ou 6 itens desse, eu coloquei no pós-fácil, fica claro o que ela pediu para fazer com vários itens, para não ficar acumulando em casa, bagulho energético. Então, ela relata tudo que ela quer que fizesse, tudo que ela queria que fizesse, perdão. E aí, o que aconteceu? Depois que ela dessomou, a gente já sabia que ela ia dessomar, ela já sabia que ia sair dessa dimensão para outra, né? Sair de uma dimensão para uma condição melhor, né? Se a gente está preparado, se a gente reciclou, se a gente investiu em se conhecer, em se autocurar, certamente a gente sai dessa dimensão para uma condição muito melhor. Mas se a gente deixou tudo parado, a tendência é que a gente tenha N dificuldades nessas outras dimensões. Mas ela prepara tudo isso e eu entrego, depois que ela dessoma, essa folha para as pessoas verem, né? Para os familiares verem. E os familiares, uma da família dela virou e falou assim: caramba, ela não deixa nem a gente ficar sofrendo, né? Ela preparou a gente até para lidar com essa partida dela. Então, como que a gente está preparando a nossa saída desse planeta, dessa vida, perdão? A gente está procrastinando um monte de situações? Ou a gente nunca sabe o que vai acontecer? Vamos dizer que a gente vai ficar aqui mais um ano, tem aquela técnica de mais um ano de vida que ela também descreve no livro e fala como ela fez na vida dela. Nessa técnica, a pessoa se prepara. Se a gente não tivesse aqui, ou se a gente só tivesse mais 365 dias, o que a gente ia acelerar no nosso processo evolutivo? Para que a gente possa chegar na dimensão extrafísica numa condição muito melhor do que a gente estava.
né, um ano antes. Então, isso tudo ela descreve no livro, ela fez isso várias vezes, né, em 3 anos, depois que ela descobriu a doença, ela fez 3 vezes essa técnica de mais um ano de vida, e ela foi só exemplo para um monte de gente. Ela também foi a professora mais atuante no IPC, né, durante um ano, durante 2 anos, se eu não me engano. Ela foi a professora mais atuante, ou seja, a professora mais presente na sala de aula. E o que significa isso? Que mesmo com o incômodo, com a dor, ela foi adiante, olhou para o outro e investiu em se melhorar. Então, assim, a gente se vitimizar, e ela deixa bem claro isso, né? É só a perda de tempo, a gente não resolve o cenário. Se a gente se vitimizasse e resolvesse, o planeta seria muito mais amadurecido. E o fato, a vida de N pessoas e a nossa mesmo, fica muito claro quando a gente se vitimiza o que acontece. Então, vale a pena a gente assumir a nossa responsabilidade, e o livro, ele traz esse viés de não vitimização, de desdramatização, para que a gente possa usar o nosso tempo evolutivo e acelerar e conseguir realizar muitas autocuras com esse foco de construir a saúde consciencial. A Bárbara se autocurou de várias questões físicas, emocionais, mas de pensamento, né, e de energia. Mas uma parte do corpo físico já estava comprometido. Não tinha mais como ela permanecer nessa dimensão. E ela parte para outra dimensão, daqui a pouco ela está em outra vida e vai continuar o processo evolutivo. E isso faz parte desses ciclos de amadurecimento. Então, assim, hoje, e aí eu termino aqui com um convite para você, a gente pode começar um novo ciclo de amadurecimento, um novo ciclo de reciclagem íntima, um novo ciclo de melhorar a nossa capacidade de assistir ou de interassistência, não só da gente, mas também dos outros. Para a gente melhorar mais rápido, para a gente ter muitas autocuras, quanto mais eu assistir outras pessoas e quanto mais essa assistência for amadurecida, for de esclarecimento, mais eu acelero, mais eu limpo o meu histórico e eu acelero o meu processo evolutivo. Então, eu tentei assim ser bem objetivo, mas esses são alguns dos conhecimentos que a Bárbara traz e deixa registrado no livro e que pode ajudar todos nós a gente acelerar a nossa evolução. Fica o convite para você ler o livro Diário de Autocura da Doença Saúde Consciencial, da Bárbara Ciotto. Um abraço para vocês e espero que muitos questionamentos, muitas reflexões tenham surgido com essas informações, e certamente no livro vão ter muito mais dados para que você possa fazer sua autopesquisa, reciclar e se autocurar de muitas questões. Um grande abraço para vocês. Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário, seu like e inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!